Fala, aprovados! No vídeo de hoje nós temos uma grande novidade aqui no nosso canal. Nós vamos trazer um debate jurídico, vou trazer convidados e vamos falar sobre diversos temas do mundo jurídico. Então, acompanhe o nosso canal para você ter acesso a todos os conteúdos. Curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, siga a gente no Instagram, @deltatiagopaixão, dá uma olhada no meu site www.vouseraprovado.com e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram, cujo link você encontra na descrição deste vídeo. Beleza, boa noite a todos, bem-vindo pessoal, quero apresentar para vocês meu amigo Samuel Custódio Oliveira Neto, ele é advogado em Santa Catarina e ele vai bater um papo com a gente hoje sobre alguns temas, principalmente que estão sendo tratados pelo STF, STJ, então vocês vão ver uma visão que não é só de um delegado de polícia, alguns temas já foram tratados, outros estão sendo ainda, mas a gente vai bater um papo e aí eu vou pedir para vocês o seguinte, todo mundo mantenha a câmera desligada, não liguem suas câmeras, justamente para ficar a gravação melhor, ficar aqui a imagem da tela da minha e do Samuel, e qualquer pergunta que vocês fizerem, podem fazer pelo chat que eu estou acompanhando e qualquer coisa eu repasso, beleza? Samuca, faça a sua apresentação. Você está com o áudio desligado, peraí, foi mal. Vê se seu áudio... Não. Primeiro, antes, eu quero saber, a hora que eu desligo aqui o áudio no mute, você só consegue ligar se eu permitir, entendeu? Ah, entendi. Legal, tá. Boa noite, pessoal, meu nome é Samuel, eu sou advogado de Santa Catarina, além de advogado também sou linguista, na parte de linguística eu sou formado pela Universidade Federal e no direito sou formado pela Univale, Santa Catarina. Então, como eu falei, sou advogado aqui, eu tenho uma visão mas eu tenho uma visão muito constitucional, até porque eu sou pós-graduado em Direito Constitucional, sobretudo com essa questão aí da constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, e eu acho que é esse que vai ser o nosso bate-papo de hoje. Passo a palavra, Thiago. Exatamente. Primeira coisa, a questão que eu mais queria debater hoje é sobre o julgamento que está para o STF, o STJ já se manifestou em algumas oportunidades, não tratando o tema de forma direta, mas tratou de alguma forma sobre a possibilidade de legalização da lei de drogas ou de alguns aspectos dessa lei. A gente bem sabe, em julgados recentes, o STJ disse que é possível que o Poder Judiciário conceda autorização para que a pessoa faça o cultivo de maconha com objetivos medicinais, inclusive no informativo 758 e no informativo 742. Já vimos que é permitido o uso do canabidiol, o uso de substâncias da maconha para fins medicinais. Só que a grande pergunta é, a gente tem um tratamento, uma legislação que pega usuário, pega traficante. Tudo bem, ninguém está permitindo a legalização do tráfico. Entenda uma coisa. A legalização da droga para consumo pessoal seria a pessoa poder comprar mediante um processo de adaptação de poder público. Liberar essa venda permitida, vai ter que preencher certos requisitos, se a gente for usar o direito norte-americano como parâmetro, preencher alguns requisitos e vender em certas quantidades. Vai permitir a manutenção de um produto um pouco mais, assim, um pouco mais característicos, como acontecem com outros produtos. Cigarro, maconha, você tem uma venda que não é permitida para menores de 18 anos. Talvez a questão da maconha poderia criar-se um mecanismo de liberação, mas encaixar mais requisitos, mais um processo além só de ser 18 anos. Só que aí o grande debate que eu quis trazer é que até então os julgados foi para usos de aspectos da droga. Hoje ainda é considerado droga, da substância, melhor falando. Mas tem uma corrente, principalmente acontece em alguns estados, que o próprio judiciário já está descriminalizando a conduta do usuário simplesmente por meio do arquivamento geral de termos circunstanciados de ocorrência. Isso acontece em Santa Catarina ou é marginal? Eu ouvi falar que isso acontece em Santa Catarina. Como é que você tem essa visão aí no caso? Tem. Na real,
tá? Eu não sei se o MP aqui tem essa visão, tá? Mas o judiciário, mais ali nas turmas de recursos, né? E juizado especial, ele tem, né, alguns juízes têm rejeitado a denúncia. E alguns juízes no tribunal, na turma de recursos também tem mantido isso. E eu até fiz um tempo atrás, foi em 2020, se eu não me engano, eu fiz uma razões de recurso falando sobre isso, né? E sobre a não necessidade, né, de o Poder Judiciário atuar nessas questões de usuário de droga. Porque quando eu fiz essas razões, recentemente, né, um pouquinho antes de eu fazer isso, de eu ser procurado para fazer essas razões, teve uma mudança na lei de drogas, né? E essa mudança foi em 2019, que ali, né, na mudança da lei de drogas, ela trabalhou bastante essa questão das políticas públicas de prevenção à droga, né? No caso do usuário. E eu além de trabalhar sobre justa causa, que eu achava que a minha visão é de que não tem justa causa, né? A questão do usuário, a questão do princípio da significância, eu trabalhei a utilidade e o útil e o inútil do Poder Judiciário, né? Eu peguei como base o Pacelli, o Eugênio Pacelli, que foi inclusive procurador da República já, saiu da Procuradoria da República e foi advogar. E ele falando sobre... Ele não fala especificamente sobre a droga, né? Sobre o usuário de droga. Mas eu busquei essa questão ali da justa causa, usei o útil e o inútil do Poder Judiciário em ter que atuar no artigo 28, né? Que eu entendo que isso aquelas penas, né, entre aspas, que não é uma pena, né? Uhum. Pelo crime, pela teoria do crime, que não é pena, né? Que essas eu vou trabalhar a pena, vai ficar mais fácil, né? Pra gente conseguir visualizar isso. Essas penas, entre aspas, todas essas medidas, vamos trabalhar com medida, todas essas medidas aqui, ó, você conseguiria aplicar tranquilamente no direito administrativo, sem ter que usar o Poder Judiciário para aplicar essas medidas. Então, eu trabalhei mas isso. Você falou no princípio da insignificância, cara. A gente já tem um conhecimento de que o princípio da insignificância não é aplicado. Já tem julgado sobre isso. Não é aplicado à lei de drogas. Além do princípio da insignificância. Como é que seria essa ideia da utilização? Porque, assim, já tem um martelo batido. Não é utilizado para a lei de drogas. Ideia do crime de perigo abstrato, ideia do mal todo social que a droga produz. Como é que você fez esse argumento com o princípio da insignificância? Eu peguei um julgado do STF mesmo, tá? Peguei um julgado do STF, acho que foi da Carmen Lúcia, se não me engano. Deixa eu ver aqui, não, foi do Dias Toffoli, tá? E ele aplicou a mínima ofensividade que, né, da conduta do agente, que na verdade eu vejo que não tem nem ofensividade, né, na conduta, porque pelo princípio da alteridade você está fazendo mal para você mesmo, não tem um mal para terceiro, que é um dos requisitos do crime, né? Então, mínima ofensividade, a nenhuma periculosidade social, que daí tu entra na questão da adequação social, né? A gente, se for pegar aqui, tu consegue... que é a adequação social da norma jurídica? Que ela não produz nenhum efeito negativo, né? Na hipótese de incidência, fazendo uma analogia com o direito tributário, né? A hipótese de incidência, eu estou falando do tipo penal, né? Porque esse tipo... ele do usuário, a prática do uso vamos falar mais aqui da maconha, né? Tu pode ver algumas pessoas usando na rua,
Às vezes vê numa praça e não tem uma repulsa da sociedade quanto a isso. A pessoa pode até ser de perto, talvez pelo cheiro até, depende de pessoa não se agrade com o cheiro da droga, da maconha, no caso, né? E sai de perto, mas ela não tem uma repulsa social muito significante. Então, por isso que eu vejo que tem a ofensividade é pouca. Mas olha só. Então, eu aplica a adequação social. Mais dois pontos. E começando pela adequação social. Primeiro, a adequação social, ela não é relevante para tirar a tipicidade de uma conduta. Nós vimos isso, sim, tanto no STF quanto no STJ, no caso dos DVDs piratas, dos filmes piratas. O princípio da adequação social, ele não exclui a tipicidade de uma conduta. Aí tu usou um argumento, você usou dois argumentos que o STF já bateu neles. Princípio da insignificância e adequação social. Ambos, o princípio da insignificância não é aplicado à lei de drogas, em razão do perigo abstrato que o tráfico, o porte, o consumo, tudo mais prevê. E o da adequação social não retirar a tipicidade. Mas tu conseguiu a ordem, você não conseguiu? Você não conseguiu o trancamento da ação penal e tudo? Eu não consegui, não foi a ordem. Eu fiz uma razões num recurso de apelação, tá? E eu consegui, na verdade, manter a rejeição da denúncia. Porque o Ministério Público... Foi razões. Não, eu consegui reverter o recebimento da denúncia com as minhas razões ali. Consegui reverter isso aí no tribunal. Mas só que eu não utilizei só o princípio de significância, né? Claro, o advogado, ele não vai trabalhar só num ponto, né? A não ser que seja um HC. O HC eu acho que seria interessante tu bater em pontos e não tentar exaurir toda a matéria num HC só, né? Porque se tu exaurir uma matéria todo HC, eu perderia toda a minha chance no HC. Mas aqui na apelação eu tive que trazer vários pontos para tentar mostrar que realmente era possível, tinha que rejeitar a denúncia, tá? Por conta de uma das questões do princípio da significância, mas eu trago bastante coisa, mas sobre a justa causa. Vamos lá, eu quero temporizar isso aí. O Ministério Público ofereceu a denúncia. O juiz negou a denúncia? Não, o juiz recebeu e eu fiz razões de recurso. Ah, sim, o juiz recebeu a denúncia. Recebeu a denúncia? Não, rejeitou a denúncia, desculpa. Rejeitou a denúncia. Eu fiz contra-razões no recurso. O Ministério Público recorreu e você... Recorreu, eu rebati. Isso, rebati o recurso e o tribunal manteve a decisão do juiz. Que o juiz, o que acontece? Ele achou que... a ideia dele é que não tem justa causa. Não teria justa causa para uma denúncia no caso de porte para consumo pessoal. De usuário de droga, isso mesmo. E o argumento? Porque isso eu já ouvi falar do Tribunal de Santa Catarina, eu queria saber o argumento. Qual é a ideia que o judiciário... Foi o princípio da significância mesmo. Foi no princípio da significância? Foi pela tipicidade material. Então seria que, seria mais ou menos isso, seria um costume e as pessoas estão fazendo, não tem relevância mais para o direito penal. É atípico materialmente. Claro, ele tem tipicidade formal, né? Os três elementos ali do crime, né? No fato típico, no caso, ali num dos requisitos do fato típico ali, o juiz entendeu que não tem tipicidade material. Ela tem formal, que a gente sabe que é o artigo 28, né? Tem a hipótese de incidência ali, que é o caso. Se fosse fazer um comparativo com direito tributário, mas o magistrado entendeu que não tinha tipicidade material. Por isso que ele utilizou o princípio da significância. Olha que forma de pensamento. Assim, porque o STF vai decidir isso daqui a pouco, nos próximos meses, quer dizer, eu espero que decida isso logo nos próximos meses. Eu até tenho interesse nessa decisão, porque no dia a dia, vou contar um pouquinho sobre o dia a dia, no dia a dia do plantão, você pega, às vezes, muitas questões do delegado analisar ali na hora. Pô, é tráfico, não é tráfico? O TC cabe flagrante. E isso daria um parâmetro, além que regularizaria uma conduta que a gente vê que o próprio judiciário não tem mais interesse. Na vida prática, você fazer um termo circunstanciado apenas por porte de droga para consumo pessoal, é você movimentar uma máquina pública, você está movimentando a polícia, você está movimentando o Ministério Público, está movimentando o Judiciário, para uma coisa que
basicamente a sociedade passou a aceitar. Isso não falando que eu sou a favor, eu sou contra. Eu acho que nós, como sociedade brasileira, nós não estamos prontos para esse nível. Nós não estamos evoluindo nesse caso, mas a verdade é que está acontecendo e o Estado está deixando de ganhar dinheiro, está deixando de ter um monte de coisa. E eu também entendo o seu lado, de como você falou, que é uma questão muito mais administrativa de saúde pública para ser cuidada do que uma questão penal. Mas tá tendo esse movimento, o STF vai julgar, e aí, você acha que vai acontecer o quê? Se você pudesse fazer uma aposta. Olha, pelo relator, que é o Gilmar Mendes, né, eu acho que ele vai seguir em descriminalizar e despenalizar. Na verdade, estão trabalhando ali com relação à constitucionalidade do artigo 28, né? Se é constitucional ou não, tu entrar na esfera privada de uma pessoa, né? E o cidadão é mais ou menos isso. Não li toda a repercussão geral ali, né? Mas a ideia é isso. Se é o caso de tu interferir nas decisões de uma pessoa, que entra no princípio da alteridade, né? Você não tá penalizando, não, mas não tá interferindo numa vida alheia, tá interferindo na tua própria vida, né? Então, essa é a ideia do judiciário. Se é ou não, se é constitucional ou não o artigo 28, por conta de tu interferir na vida privada, na sua tomada de decisão. No caso do usuário de droga, né? Claro. No caso do usuário de droga. Mas o Everton aqui fez um levantamento interessante. Ele falou assim, na prática, uma enorme gama de crimes estão ligados às drogas. Mais de 50% dos crimes estão relacionados. Aí falar que fere o princípio da alteridade, se ignora o mal que a droga causa na sociedade como um todo. E eu acho que isso daí, Everton, seria não entrar... Porque assim, o que a gente sabe, o que está ligado à droga? O que prejudica essa questão? É porque hoje a droga é um meio de obter dinheiro para organizações criminosas. O tráfico é um meio de obter dinheiro. Se regularizar, vai acabar o tráfico? Não vai. Primeiro a gente está falando da regularização de uma droga específica, maconha. Existem várias outras e o tráfico vai continuar existindo. Se minha opinião, eu acho que existe um discurso errado das pessoas que pedem pela regularização. Elas falam assim, vai acabar com o tráfico. Não vai acabar. Assim como impedirem o comércio de álcool, não acabou com os crimes nos Estados Unidos. Pelo contrário, fez a máfia ficar cada vez mais poderosa. Então eu acho que não vai acabar com o tráfico. Só que realmente, na questão específica da maconha, se você tem uma opção de comprar legalizado, um produto bom, você sabe, de qualidade, num preço acessível, as pessoas vão pagar pelo produto melhor. Não se fala mais, pelo menos em grande notícia, de tráfico de maconha nos países que foi legalizada. Pode ser entrada clandestina, um contrabando específico, uma coisa assim do tipo. Mas as pessoas vão procurar uma qualidade do produto. Você não vai comprar um cigarro vagabundo que você não sabe nem que vem, você vai fumar um cigarro que você conhece a marca, conhece a procedência, é aquilo ali que você vai gostar, a mesma coisa da bebida. O que você acha nessa situação, Samuel? Você acha que essa hipótese de legalização prejudicaria ou melhoraria a segurança pública? Eu acho que melhoraria bastante, tá? Porque, cara, tu vai saber rastrear a droga, né? A polícia vai ser muito mais fácil a polícia ou dos órgãos que têm poder de polícia rastrear a droga, saber de onde vem, se vai ter tráfico, não vai ter tráfico. Não vai acabar com o tráfico, a gente sabe que não vai. Assim como vai ser o pirata, entendeu? É a mesma coisa se fosse um pirata. E o pirata tem o CD pirata, tem o CD, não, hoje nem tem mais, né? Mas tem a bebida pirata, tem a bebida original, entendeu? Mas o consumo vai tender para aquele de qualidade, né? Mas só para pegar essa questão aqui do Everton, né? É porque ele fala ali a questão dos crimes ligados às drogas. Eu não tenho dúvida que tem. Não tenho dúvida que existe. E é por conta da droga que existe alguns crimes, né? Em decorrência da droga. Mas nós estamos falando aqui na questão do usuário. Né? Pelo menos nesse momento, né? E a droga é o tráfico. Não é o usuário. Eu penso que não é o usuário. Tá? O usuário é mais um doente.
É um doente que precisa com a droga como um doente que precisa de uma Ritalina, precisa de uma pessoa, né? De um diazepam. E é aquela máxima que sempre se fala, né? A droga e o veneno é só a dose. O veneno e o remédio é só a dose. É uma questão de dose. Então, se a gente começar a dosar já pela descriminalização do usuário, né, a gente já vai começar a trilhar um caminho que eu vejo como não vou dizer promissor, mas a gente já vai começar a ter uma evolução muito grande. Você falou de Ritalina. Você sabia, isso é uma coisa que eu fui pego de surpresa, principalmente que teve uma operação aqui. Mas, Vevance, que é um remédio com uso similar ao da Ritalina, que as pessoas estão usando para estudar, mas muita gente usa para balada. Toma o Vevance, mistura com álcool e vai para balada. Inclusive, está sendo fornecido um tráfico, já nem não é mais tráfico, né? Seria um contrabando, porque é um produto precisa de uma legalidade para vir para cá para o Brasil, de outros países trazendo isso. Por isso que eu acho que assim, não vai acabar com o tráfico. Ponto. O tráfico vai existir, vão ter outros produtos que as pessoas vão usar e não tem como o Estado liberar tudo. Mas também é uma questão mais de saúde pública do que incidência penal. E, inclusive, nunca foi tratado como saúde pública. Mesmo com a tentativa da Lei 11.343, ele não foi tratado como problema de saúde pública. A Cracolândia está aí para provar. E além disso, você fez uma pincelada boa. Você falou assim, igual não acabou com a falsificação de DVD, essas coisas da pirataria. Mas você sabe o que acabou com a pirataria? Porque hoje é difícil você ver pessoas vendendo DVD pirata tudo. O que acabou com a pirataria Spotify. Foi o streaming. Sim, isso, Spotify, o Amazon, claro. Barateou, deu acesso. E acabou a pirataria. Mas é mais ou menos isso mesmo, tá? É mais ou menos isso mesmo. Bem redundante, né? Cara, só para ter uma ideia, tá? A lei de droga, ela só é tratada como saúde pública quando não está no marginalizado, quando está na classe média. Daí ela é um problema de saúde pública. Daí tu consegue compulsória, tu consegue as internações ali, né? Que tem na previsão da lei. Tu consegue tudo, tu consegue aplicar a lei de drogas como saúde pública perfeitamente. Tu tens para onde levar, se tu puder pagar a internação, o juiz, tu pode pegar o despacho do juiz e vai estar, problema de saúde pública, tá ali. Pode internar ele na casa tal lá, tal. Tá. Agora, quando o usuário não tem condições de pagar um tratamento, não é saúde pública, é penal, eu levo ele para cadeia. Não, mas cadeia não é mais, né? Mas, aí a gente pega até a própria lei 11.343. Penal. A gente pega até a própria lei 11.343, que ela só foi criada justamente por isso. Muitas pessoas abastadas estavam sendo levadas para a delegacia, para o judiciário, tratadas como traficante, que a lei anterior tratava como traficante, e aí ele fez... O artigo 28 só nasceu por isso. Porque muita gente com dinheiro estava sendo levado e tratado como traficante, até que incomodou a sociedade. A gente fala, nosso Código Penal, ele é elitista. Ele privilegia uma camada da sociedade. Nosso direito penal é assim, ponto. Isso daí não tem... A mudança também. A mudança que teve na Lei de Drogas de 2019 foi para isso. Foi para facilitar um pouco a internação, tá? Que antes não poderia, né? Vai internar... Não vamos internar. Contra a vontade própria, não vamos internar. Mas daí em 2019 essa mudança, daí já começaram a ter outros pensamentos. Os magistrados já começaram a fazer. Falando nesse aspecto assim da nossa visão do direito penal, como ele tem na sociedade, eu vou entrar aqui agora num tema bem polêmico e quem tiver opiniões políticas aí que eu quero que comente mesmo. Cara, Lava Jato. Nós estamos vendo agora alguns dos autores da Lava Jato sendo, inclusive, tirados por questão de âmbito administrativo. Um teve o seu mandato cassado, foi um mandato para deputado federal cassado, e a atuação deles totalmente deslegitimizada. Lava Jato foi uma promessa e não aconteceu.
E nós tivemos isso, e eu pego isso bastante da olhada penal, da olhada do direito penal, da visão do direito penal no mundo. Primeiramente, não vamos entrar na hipótese de cassação, mas vamos falar assim, sua opinião sobre a Lava Jato. O que aconteceu ali, o que você viu, e como um advogado criminal, como é que você teve a sensação como o processo foi tratado? A Lava Jato, ela foi importante no Brasil, né? Era tudo para ser um sucesso, mas só que quiseram prender a qualquer custo, né? Eles, infelizmente, falharam e falharam feio, porque se tivesse conduzido como deveria ser conduzido, né? Sem ter aquelas questões que ficou provado já no STF, da suspeição do Moro, da incompetência, enfim. Cara, era para ser um sucesso, mas infelizmente não foi o que aconteceu. E a Lava Jato é só o finalzinho, né? Porque isso a gente já vem lá da CC3, CC5, lá do Banestado, que o Moro já era juiz naquela época. Isso aí é longe, tá? E o Moro sempre tentando buscar essa punitividade que ele, na minha opinião, né? Ele tem contra a... Eu vou falar contra a esquerda, né? Eu faço que é pra falar de política, então é contra a esquerda mesmo. Não, mas pode falar de política, sinta-se à vontade. Sim. Não, eu falei. Eu vejo que o Moro tem essa tentativa de caçar, de tentar buscar combater a esquerda. Então é isso. Eu acho que foi um fracasso que se fosse tudo bem conduzido, seria um sucesso. Agora, da suspeição dele que foi alegado depois, e que isso ainda não me desceu, cara, que anularam os julgamentos. Tudo bem, não acho que ele fez certo durante todos os julgamentos, você tem minha opinião sobre isso, mas essa suspeição alegada em sede de recurso extraordinário ao STF, sendo que por todas as instâncias passou e ninguém falou nada, isso não é meio estranho, não? Você tem incompetência. Aí eles falaram da incompetência, não, beleza, da suspeição, mas aí falaram da incompetência territorial que usaram como base para anular o julgamento do Lula. Cara, eu não só pra gente até avocar uma questão aqui que eu não tinha pensado ainda, tá? Eu não tinha pensado ainda, até porque eu nem olhei muito bem não li toda a decisão na íntegra ali. Mas a suspeição, ela não é uma questão subjetiva. Entendeu? Ficou estranho isso. É por isso que eu tenho que olhar melhor. Agora me veio isso. Agora eu tenho que olhar melhor o julgado. Que é isso? Porque a suspeição ela é declarada pelo próprio. Caráter próprio. E ela pode ser declarada. Ou a defesa teria que ter alegado no primeiro momento. E fala nos autos. A mesma coisa da competência territorial. Mas mesmo assim, a suspeição, embora ainda que fosse alegada pela parte, mas é só o juiz que pode se declarar por suspeito. Se ele falar que não tem nenhum problema com isso. Não, o tribunal pode declarar caso se demonstre provas suficientes que corroborem. Olha, não sei, eu não sei, tá? Mas não sei não vou te ser objetivo, mas agora impedimento tudo bem, impedimento é uma questão objetiva. Daí sim, de ofício, né? De ofício não, o tribunal poderia ter declarado isso, mas eu não sei se alguém tiver alguma informação sobre isso. Então eu fiquei na dúvida agora. Mas é meio estranho. Não, se você falou mesmo, eu achei também meio estranho, porque o negócio de suspeição do cara foi lá e o STF declarou. Só que se ele está dizendo que não é suspeito, eles teriam que ter alegado alguma prova de impedimento e não de suspeição. É isso mesmo, não a questão é objetiva. Por mais que E acontece isso, tá? Acontece isso no judiciário com frequência. Tu fala sobre uma suspeição, o juiz vai falar assim, não sou suspeito. Por mais que ele tenha amizade, sei lá, tu já tem algum caso de suspeição, mas se ele falar que não é suspeito, tá acabado. É igual quando você vai ouvir uma testemunha.
Tu vai contraditar a testemunha, e a testemunha fala assim, tu é amigo íntimo, tal, do fulano, tal. Não. Daí o fulano vem lá e traz uma foto, né? Tu com um cara, para provar que tem amizade íntima. Mas ele não se considera como íntimo. Ele tem uma relação não de amizade, mas de colega. E como é que vai provar o contrário? Isso é uma questão subjetiva, pô. Aí teria que alavancar essa amizade para hipótese maior de impedimento. Mas quem é que vai fazer essa análise? Esse juízo de valor é uma questão muito subjetiva. Por isso que é subjetivo o negócio. Complicado. Entendeu? Agora, impedimento, tudo bem, né? E sim, mas eu tenho que buscar isso. Só levantando outro ponto. Eu estava dando uma lida no Código de Processo Penal em razão de uma pergunta feita por um dos alunos. Eu não lembro qual que me falou isso. Eu não sei se foi também comentário lá no canal do YouTube. E perguntaram o seguinte: como é que vai ficar o Código de Processo Penal em razão do prazo para a conclusão do inquérito policial e o pacote anticrime, lá no artigo 3º, não sei qual letra, diz que é de 15 dias, aí o artigo 10 diz que é de 10 dias, ficou os dois lá. Enfim, essa parte do artigo 3º lá, vários incisos, ou vários artigos terceiros lá, letra A, B, C, D, E, tudo, estão suspensos e trouxe o juiz das garantias. Sua visão, cara, como advogado, essa ideia de juiz das garantias é uma coisa boa ou ruim para o funcionamento do judiciário? Garantia é bom. Por que não pode ter um juiz das garantias? Qual é o problema de não ter um juiz das garantias? Qual é o problema de não ter um promotor das garantias? Pô, nós temos uma Constituição das garantias, entendeu? Então, tudo que é garantia é bom. Não é porque é garantia. Então quer dizer que tu não pode ter mais garantias? Cara, nós estamos lidando com o Estado, né? E a força do Estado é muito maior. Por isso que nós temos que ter essas previsões, essas garantias. Porque o Estado tem vários princípios. O princípio da legalidade, que é, né? Dos seus atos, são presumidos como todos legais, até provar o contrário. Então, eu acho que o cidadão, né, deve carregar isso, deve carregar essas garantias. Eu acho sensacional isso aqui. Sensacional. Mas você acha que funciona? Porque a gente tem um Estado brasileiro que vários Estados-membros ou várias comarcas têm um juiz só. Aí você quer que o cara seja de garantia, plantão, de custódia. O que eu acho? Minha visão de tudo isso é que no Brasil se tenta tampar a peneira e empurrar o problema. Funcionaria muito melhor se a gente tivesse um Estado adequado, tivesse julgamentos, processos rápidos e cadeias que funcionem. Só que se tenta botar o problema além, jogando a culpa para o judiciário. Não, porque o judiciário não participa, porque não sei o quê, porque a audiência de custódia para isso, porque não tá excesso, então vamos soltar todo mundo. E aí vira aquele, que eu até falei no vídeo no Instagram na semana passada, vira o... Como é que é o nome? Aquele visão monocular hiperbólica do direito penal. Deixa eu só achar aqui direito. Garantismo hiperbólico do direito penal. Garantismo hiperbólico monocular. Aquela visão de que você só tem que privilegiar... Só de um lado. Só de um lado, e do lado do autor. Só que você esquece as garantias da própria sociedade, os direitos da própria sociedade, principalmente o direito da vítima. O que acontece no crime de estelionato? A gente tem uma pena pequena, o cara sofre um golpe de, 200, 600 mil. Uma pena pequena, o cara é gerido por um Estado que vai dar para ele audiência de custódia, que vai dar para ele não sei o quê, que às vezes o cara vai passar o processo todo em liberdade, vai chegar até o STF, porque não pode condenação antes, tem que terminar a sentença transitada e julgado lá, não pode condenação após a segunda instância, não pode um monte de coisa, e a vítima foi lesada em 600 mil. E o cara só vai ser condenado por aquela pena ridícula do estelionato, a não ser que ele faça um processo de lavagem de dinheiro, alguma outra coisa. Entendeu? Mas tu tá vendo pelo direito material concreto, né? Eu tô vendo o direito material abstrato, eu tô vendo essas direitos e garantias para mim, não tô vendo já pro fulano que vai cometer o crime. Eu não vou cometer nenhum crime, né? Mas pode ser que eu cometa. E a garantia eu tô vendo uma situação abstrata para sociedade, para a sociedade, não é porque a gente tem essa mania, né, de ver o negócio a gente já vê o processo com nome, capa, endereço, identidade, CPF. Não, cara. Nós temos que ver o processo antes, nós temos que ver o direito antes de que ele se concretize, para a gente ter essas garantias. Porque vai que um dia aconteça comigo,
né? E por isso que as garantias não é do indivíduo, as garantias da sociedade mesmo. A sociedade se protegendo do Estado. Só que não está acontecendo isso no caso concreto. Não é a sociedade que está se protegendo do Estado. O Estado está protegendo o infrator. Tá, daí é porque não tem um juiz lá que não vai ter garantia? Não, daí é outra coisa. Eu tô falando que tá se criando mecanismos para dar mais, sabe, tipo, é empurrar problema. Mesma coisa da audiência de custódia. Porque ao invés, vamos criar a audiência de custódia para ver se a gente avalia a necessidade da pessoa ser presa ou não, preventivamente, porque tá superlotado. Ao invés de tratar a superlotação carcerária, tratou-se, então, vamos começar a liberar geral. Vamos começar a soltar todo mundo. Tem audiências de custódias que funcionam devidamente? Tem. Não vou generalizar todas. Mas tem audiência de custódia que é ridícula. A mulher foi presa, isso lá na estrutural. Foi presa com mais de 300 pinos de cocaína. Mais de 300, cara. A maior apreensão de cocaína na estrutural. Vendendo tudo, filmado tudo. No outro dia ela tava lá na delegacia querendo restituir o celular dela que foi apreendido. Mas, olha, não sei aí no DF, né? Mas pelo menos em Santa Catarina aqui, não é fácil alguém ser na audiência de custódia, não, tá? A não ser que tenha alguma coisa muito grave. Muito grave, eu tô falando assim pelo aspecto da abordagem policial, enfim. Mas não é muito fácil, não, cara. Não é muito fácil eu sair, não. Os critérios são bem analisados. São bem analisados mesmo. Aqui funciona, pelo menos. Agora eu não sei em outros estados, né? Como é que funciona isso. E aqui a gente tem... Que a gente está entrando na lei de drogas. A gente tem acompanhado aqui os informativos, principalmente do STJ. Galera, mesmo ver que eu cobro direto. Informativos do STJ, peço para ler. E minha visão agora como policial, não vou nem falar como professor. Se você olhar a maioria dos julgados, principalmente presididos pelo Rogério Schietti, pelo ministro Rogério Schietti, ele está sendo totalmente a favor do usuário, ou do usuário não, só do usuário, traficante, tudo, com a visão de que a atuação policial está sendo inadequada. Como é que é a sua visão como advogado? Você entende que ele está... Eu atuei num caso assim. Não foi de droga, tá? Não foi de droga. Na questão da invasão do domicílio, né? E das buscas. Mas tem uma recente aqui do caso de drogas que o Rogério, eles ali, naquela turma eles utilizam bastante, né? Que é... Assim, tu não pode... Tu tem que levar no concreto, né? Então tem que ser muito bem fundamentada a medida para tu invadir a residência, né? E aqui tem até uma que me chamou a atenção, que eu estava dando uma lida, que o Sebastião também, que é da mesma turma, que eu estava lendo aqui, que me chamou a atenção que eles entraram numa residência por supostamente, né, tá rolando ali um tráfico de drogas e mandaram soltar, pô. Foi legal, as provas foram tidas como ilegais ali, por conta da falta de mandado de busca, né? E embora o cara fosse traficante mesmo. E aconteceu isso. E no meu caso, quando eu fiz uma audiência e eu chamei a atenção isso pro magistrado, mas o magistrado nem não deu muita bola para isso, né? Que o meu cliente, ele tinha pegado ele como receptador, né? De cobre. E abordaram ele né? Abordaram ele dentro do carro e realmente um monte de cobre dentro do carro. Tava ele e outro. E daí eu perguntei, né? Tá, me diz uma coisa, como é que vocês ficaram sabendo que tinha cobre dentro do carro dele e tal? Foi uma denúncia. Deu assim, tá. Era o que eu queria ouvir. Ele me falou que eu queria ouvir, inclusive. Você tá aí, quem foi que fez essa denúncia? Foi anônima. Pronto, acabou, cara. Entendeu? Ele não poderia ter feito isso por denúncia anônima. Mas você não acha que isso prejudica o trabalho policial? Porque, por exemplo, a polícia tem uma... Olha, isso teve até um julgado do STJ. A polícia foi lá, abordou um cara. O cara teve um feeling, viu aquela pessoa correndo e falou, vou abordar. Acharam na mochila dele
muita droga. O cara tava vendendo, achou dinheiro, achou tudo. Kit droga completo. O STJ anulou todo o procedimento, o inquérito, tudo, dizendo justamente isso. Não houve uma investigação prévia para aquela abordagem, para tudo mais. Tem que Mas, ter. pô, você materializou a conduta do cara. Você foi lá e pegou tudo. Você tá ali. O tipo penal todo feito. Por conta, questão do feeling do policial, por isso que vai dizer assim, isso é ilegal, porque você não pode abordar a pessoa com base simplesmente no sentimento pessoal. Isso você não atrapalha totalmente o trabalho policial, porque muitas vezes o trabalho policial, cara, no dia a dia, é feeling. Você vê, você tem uma intuição boa, você vê aquilo que está acontecendo. Nem sempre dá para se fazer uma investigação completa, nem sempre dá para você montar um relatório de investigação, principalmente no dia a dia, na hora. Eu vejo que não pode atrapalhar. Eu não discordo que pode atrapalhar. Mas é como eu te falei, eu vejo o direito pelo abstrato, não vejo ele por capa e nem por CPF, né? Então, se abordar uma pessoa, leva para abordar um dia também, né? E às vezes eu vou estar com cobre, mas o cobre que eu comprei. Beleza, é a nota fiscal. Não, às vezes não compro nota fiscal. A nota fiscal é uma questão fiscal, não é uma questão de propriedade. Propriedade é tradição, propriedade é posse, né? Então, a gente está sujeito a isso, né? E agora tu imagina, se eu tô lá andando com o meu carro, tem um monte de cobre no meu carro, beleza, o fulano de tal lá é receptador de cobre, denúncia anônima, chega lá, sou eu lá, e eu não tenho nenhum problema com polícia. Mas se tivesse, é mais se tivesse, mas até eu ter, meu amigo, até tu provar que é o contrário, já foi abordado, foi levado para a delegacia, talvez tivesse que pagar fiança, tivesse que contratar advogado. Se tu for uma pessoa que tenha, né, que tem uma imagem a preservar, já vai ser manchada, já pode estar no noticiário. Hoje, com as redes sociais, já viraliza na hora. Voa, viraliza. Então tem tudo isso, né? Eu acho que tem que tomar um certo cuidado. Não vou dizer que não possa atrapalhar, mas é como eu sempre coloco, né? Eu vejo o direito pela questão abstrata, não eu vejo direito pelo direito, não direito pelo caso concreto, né? Entendi. Bom, deixa eu só fazer mais uma pergunta antes da gente terminar. Para a galera que não está acompanhando, e a gente vai fugir um pouquinho da lei de drogas, a noção do marco temporal. Eu até vou pegar um meio de surpresa. A questão do marco temporal, para quem não está acompanhando, é o seguinte: chegou a Constituição de 88, a Constituição determinou que todas as terras de origem indígena, usada pelos índios no seu processo todo de colonização e tudo mais, devem pertencer aos índios. O que se está falando de marco temporal? É que eles estão falando que todas as terras que devem ser demarcadas como direitos dos indígenas seriam aquelas até a Constituição de 88. E dali para frente, eles não teriam mais direito à demarcação. É isso que é o marco temporal, é criar-se um ponto no tempo para falar, todas as terras até aqui, porque você não vai poder criar terras novas, reservas novas, não sei o quê. É isso que é o marco temporal. Isso está sendo objeto de projeto legislativo, isso está sendo objeto de julgamento. Eu acho que passou na Câmara, eu não sei se passou eu sei que o STF começou a julgar isso hoje. Continuar o julgamento disso hoje. Você tem alguma opinião, cara, sobre essa ideia de marco temporal? Cara, eu sou contrário a isso. Assim, eu tenho um conhecimento um pouco raso sobre isso. Embora eu já tenha lido algumas coisas do Estatuto do Índio, mas eu entendo que o marco temporal é inconstitucional. Porque não é a partir de 88 que veio ser, digamos assim, não regulamentada, mas foi prevendo os direitos dos indígenas sobre a terra tradicionalmente ocupada. Já está escrito ali, ó, tradicionalmente ocupada. Já vem ser tradicional é antes, né, cara? Então, eu acho que é inconstitucional essa questão de tu determinar um tempo para as terras ocupadas tradicionalmente pelos índios. Bom, chegou finalmente Leandro Mascarenhas, um colega meu, conheço desde a
da época da faculdade. Ativa seu som, cara. Ele é delegado de polícia na Bahia. Léo, a gente vai voltar aqui num tema que eu gostaria da sua opinião. A gente falou sobre... Ativa seu áudio. Você tem que ativar seu áudio para você... Pronto. Tá vendo aí? Então, uma coisa da sua opinião. A gente falou agora da descriminalização de drogas e a gente também tratou sobre os julgados do STJ, que está trazendo muitas formas de... Não vou falar Nossa senhora, foi ruim. Deslegitimizar o trabalho policial, mas está atrapalhando o trabalho policial, principalmente na esfera de drogas. O Samuel já deu a opinião dele como advogado criminalista, eu queria saber a sua como delegado. O que você acha da ideia desse posicionamento do STJ e principalmente como ele vem levando o tratamento do usuário e da legalização da maconha? Boa noite, Tiagão, boa noite a todos. Bom, eu não tenho uma opinião, acredito que muito firme sobre se permitir tudo ou se continuar com a proibição. O que eu acho, na verdade, é uma postura incoerente hoje do sistema legislativo brasileiro, que você criminaliza o traficante e você gera uma permissividade muito grande com relação ao usuário. Onde houver demanda, vai haver traficante. Então, eu acho uma postura incoerente da nossa legislação e vejo com bastante preocupação o ativismo judicial, as decisões recentes do STJ, que praticamente esvaziam o conteúdo da própria Constituição Federal, no que diz respeito a, por exemplo, as restrições, ao meu ver, incabidas em relação à busca pessoal. Teve a decisão recente do STJ, um precedente recente, que se anulou um procedimento porque foi feita uma busca veicular. Enfim, não ficou bem feita, fundada a suspeita. Enfim, muitas vezes isso eu acredito que acaba esvaziando a própria atuação policial. A Constituição ela é muito clara com relação à inviolabilidade domiciliar. Estabelece ali restrições muito claras também. Eu vejo com muita preocupação esse ativismo judicial aí. Só que o Samuel levantou alguns pontos, principalmente na ideia do garantismo, que não é para você olhar ele no caso concreto, assim mesmo. Desculpa, Samuel, você pode repetir, senão eu vou falar vai ficar errado. É que eu vejo, né, a minha percepção de direito é antes do negócio acontecer, entendeu? Eu vejo direito no âmbito no abstrato, no caso. E se a gente for ver o direito no caso concreto, a gente vai ter uma visão totalmente diferente. Não é a minha. A minha eu vejo ele antes. Então, por isso que eu defendo, né, essas questões de ter as garantias da sociedade, né? E acho legítimo aquelas questões do juiz das garantias, o pacote anticrime ali que introduziu essas questões das garantias do indivíduo. Não do indivíduo, da sociedade, né? Ô, Léo, aí na Bahia, porque, por exemplo, aqui no DF tem um movimento do judiciário de arquivar termos circunstanciados de ocorrência em razão de porte para consumo pessoal. Não está nem levando adiante, não está nem botando aquelas medidas alternativas à prisão. Santa Catarina, salvo engano, também tem acontecido isso. E justamente... Santa Catarina é rejeição da denúncia. Já está rejeitando a denúncia, né? Já está rejeitando a denúncia. Então, passa um pouquinho, rejeita a denúncia. Então, você já está um pouco antes. Aqui não está nem... O MP mesmo já pede o arquivamento do inquérito. Então, nem o inquérito está indo mais, não está nem tendo denúncia. E tudo isso levou para esse julgamento do STF agora, né? Para o STF chegar e decidir, vamos descriminalizar, não vamos descriminalizar, vamos permitir o consumo de substâncias, não vamos, sabe? Tá tendo toda essa posição. Aí na Bahia, como é que você como delegado de polícia, que você vê... A gente, como delegado, a gente vê mais nos textos arquivados. Pô, a gente tá vendo às vezes se tá tendo utilidade ou não de fazer alguns tipos de atuações. Aí na Bahia, como é que tá sendo o movimento? Veja, a Bahia é um estado grande, né? Então, assim, na minha área de atuação aqui, geográfica, eu desconheço que esteja havendo esse tipo de movimento. Particularmente, não peguei nada ainda assim. Mas é possível que
né, esteja à venda em algum lugar aí da Bahia, mas aqui na região de Salvador, região metropolitana, eu desconheço. Se bem que, na verdade, cada juiz decide de uma forma e tal. Então, às vezes você tem uma determinada comarca mesmo, você tem um juiz muito garantista, já tem outro nem tão garantista. Então, isso vai muito de um posicionamento pessoal. Não há nada institucional, pelo que eu sei. Aqui também não sei se está tendo institucionalizado. A gente está percebido. Isso gerou, inclusive, comentários em grupo do pessoal da polícia sobre essa ideia geral que está se passando, de isso está sendo arquivado e tudo mais acontecendo. Eu não sei se é algo institucional, eu acredito que nem possa ter algo institucional sobre isso, uma regulação. Eu acho que um estado tentou fazer alguma coisa institucional. Eu não lembro qual estado, mas eu lembro que um estado tentou botar isso naquelas resoluções que saem do TJ. Algum estado tentou, não lembro qual. Mas, voltando a um assunto que a gente tratou aqui que foi polêmico, cara, que eu gostaria da sua opinião, principalmente por conhecer sua ideologia política. A gente falou um pouco sobre a Lava Jato. Sim. E nos percalços da Lava Jato, a gente tratou sobre a incompetência que foi alegada, e no final não vamos entrar no mérito de como foi a investigação, de como foi essas coisas, mas das alegações que foram criadas. O que você tem como visão da Lava Jato hoje? O que eu tenho como visão? Em que sentido, assim? Só para... Você vê, funcionou, não funcionou? Fizeram merda, não fizeram merda? Olha, eu acho que foi, assim, se questionou justamente foi aquela relação, por assim dizer, talvez íntima entre o promotor e o judiciário, né? O juiz e o promotor que não poderia haver e tal. Mas, na prática, quem trabalhou na área, é até polêmico dizer isso, mas o promotor e o juiz conversam, entendeu? É sabido que conversam, sabe? Ajustar sentença é outra história. Eu não me lembro também de ter se ajustado sentença na Lava Jato, não lembro disso. O que se criticou foi justamente a conversa entre o juiz e o promotor. Vou enviar tal coisa e tal. Isso existe na prática, entendeu? Seria inocência alguém que não tem... A não ser que o promotor e o juiz tenham um mau relacionamento, mas na prática não é assim que funciona. Então, a gente conversa com o advogado, a gente conversa com todo mundo. Exatamente. Nós conversamos com o advogado, entendeu? A gente é da função, conversar até com o bandido que está lá, você tem que interrogar, né? Então é da função, mas se criticou justamente, acho que foi isso aí, justamente porque o juiz deve ser imparcial, né? Só que aí é que tá uma doutrina até garantista. O Aury Lopes Júnior mesmo critica essa questão da imparcialidade. Ele fala, você bem conhece o Aury também, o alheamento, né? Tem que ser alheio e tal. Eu não vejo de que forma necessariamente essa relação, essa conversa com o juiz e promotor pode prejudicar isso. Enfim, sem entrar muito nesse mérito, o que eu acho que a Lava Jato deixou abrir um precedente para que os criminosos de colarinho branco podem ser punidos, né? Devem, como criminosos, ser punidos. Foi um precedente muito bom. Infelizmente, muitas decisões têm sido anuladas por, talvez aí, preciosismo jurídico, talvez. Enfim, uma outra, acredito que vai ter razão. Não vou falar, não vou particularizar nenhuma, mas uma outra. Mas assim, acredito que tem muita decisão sendo anulada, sendo revista. E não sei até que ponto também existem aqueles acordos de bastidores, né? Enfim, coisa que a gente não está vendo aí. Agora, mas eu acredito que um legado fantástico. Pela primeira vez na história do país, você viu o criminoso do colarinho branco ser preso. Mas foi de uma ideologia só. Eu acho que se a Lava Jato seguisse, ia pegar muita gente aí de diversas ideologias e tal. E eu acho que justamente foi esse o objetivo dela ter sido estancada. Né? Tem gente que diz que não, que continua, mas na prática você percebe que ela foi amputada, né? Samuel, você falou uma coisa que ele te rebateu. A sua visão, quando você disse, falou assim, que era um ataque pela esquerda. Existia uma ideia de perseguição de ataque pela esquerda. O que você acha? Que foi uma ideologia só prejudicada ou não? Abriu-se o leque mesmo? Tá sem áudio. A gente concorda ali num ponto, né? Que foi a questão de que se não tivesse ocorrido isso, eu acho que se eles não tivessem lambuzado, o doce seria bom, né? Porque era uma coisa que tinha tudo para dar certo. Só que, no meu ponto de vista, eles se lambuzaram no negócio
a consequência foi essa que a gente viu no STF, né? E com relação ali a que eu vejo como uma perseguição política do Sérgio Moro, né? Talvez Dallagnol, talvez. Isso por quê? Porque não sei se o Leandro tem esse conhecimento daquela questão das ações, não. Do CC5, da Operação CC5, a época que teve quanto a relação do Banestado, que inclusive era o Sérgio Moro, que era era um juiz, e também acabou. Na verdade, a Lava Jato vem disso, né? Ela vem das contas CC5, contra CC5, isso mesmo. E ali deixaram de pegar um monte de gente, porque o próprio Ministério Público estava envolvido nisso aí, tá? Se pegarem ali, eu já vi até eu vi e li sobre que de um procurador de justiça, que foi procurador aqui em Tubarão, que é uma cidade aqui do lado, que é o Celso 3, ele falando sobre essa operação e essas investigações da CC5. Cara, ele deixa muito nítido ali que inclusive ele foi transferido, né? Porque ele queria pegar, mas ele queria pegar quem era realmente quem deveria ser, tinha que pegar. Só tava pegando os doleiros, pegando o Youssef, e ficou naquela roda do Youssef, e chegaram em membros do Ministério Público, e daí acabou. Morreu. E a Lava Jato é disso. Foi o que aconteceu no Rio. E eu não sei qual foi o caso recente no Rio, acho que foi até da Lava Jato também, que foi o procurador, não sei se foi esse da Lava Jato, mas foi um caso do Rio que aconteceu, que o Procurador-Geral de Justiça estava envolvido, só que, tipo assim, não abriram o leque. Não viu mais gente lá. Se brincasse, podia ter mais gente envolvida, talvez pessoas do judiciário, talvez outras personagens da Procuradoria. Foi o caso do Cabral. Decorreu. Mas o Procurador de Justiça do Rio foi preso. Então, o Procurador de Justiça. Mas você viu que não mexeu Geral mais. De Justiça. Ah, tá. Não aprofundaram. Não tiraram o Ciri da lata, né? Eles pegaram ali serviu de boi de piranha e não foram mais. Faltou talvez isso. Tanto na Lava Jato como nessas outras investigações. Em vez de listar só uma pessoa, leiloar esta pessoa, fazer assim, abrir o leque, bora lá. Quem recebeu dinheiro, quem não recebeu dinheiro, quem estava envolvido, quem não estava envolvido. Assim, só para, de repente, eu já passo a palavra para o Leandro, só para eu terminar aqui. A questão aí, a pergunta, né, que eu não eu transitei e não respondi. Cara, por que eu vejo muito evidente essa questão da política, né? Porque o Dallagnol e o Moro saíram e se elegeram um senador e um deputado. Então, para mim ficou muito nítido, né? E aí, Léo? Então, é evidente que a gente tem que analisar, acredito eu, é a atuação na época, né? É inegável que na época o partido, acredito que houve que se fala nessa perseguição política, porque a época que o partido que tinha máquina pública na mão era o PT. Então, natural que, né, uma vez que estava sendo investigado, eram os contratos da Petrobras, começou, salvo engano, inclusive em Porto Seguro, não é isso? Daí que leva o nome Lava Jato, eram os postos. Não, de Brasília. Um posto antes. Não. A Lava Jato foi o posto ali de Curitiba. Posto de Curitiba. Era o Lava Jato, e tinha uma lavanderia e um Lava Jato. Alguma coisa lá na Bahia. O Lava Jato era para lavar dinheiro. Enfim. Então, o que eu acho? A época é inegável que o partido, né? E é inegável que seguramente não só o PT que fez isso, mas é negado o fisiologismo que há na política, né? A confusão entre o público e o privado. E é inegável que isso ficou comprovado, tanto que bilhões foram devolvidos, né? E aí o partido que estava nisso era o PT. Naturalmente que se fosse outro partido no meio, tá? É até complicado a gente teria que analisar a atuação do Dallagnol e do Moro se fosse outro partido. E para você dizer realmente que eles foram partidários, né, por assim dizer, acho que é essa crítica, né? Mais ou menos. Eu acho que tem isso, mais ou menos isso. Eu acho assim, cara, porque fazendo uma analogia desse caso da Lava Jato com o que eu acho, que eu acredito, eu posso estar muito errado, porque eu não conheço o cara, não sei como ele é, não sei, nunca conversei com ele na vida.
mas fazendo uma analogia pela história dele. Por exemplo, o ministro Rogério Schiaretti, ele já foi delegado de polícia. Na nossa visão como delegado, às vezes a gente vê investigações sendo mal feitas, trabalhos policiais serem mal geridos, coisas serem feitas de forma errada. E a gente vê também tendências de outros atores, não só da polícia, cara. Vamos botar todo mundo no meio também. Às vezes o delegado vai lá e entrega um inquérito olhando para ele como um homicídio culposo. O Ministério Público quer com a condenação do cara por feminicídio, exemplo. Sabe? Aí vai com uma decisão diferente. Aí às vezes tenta forçar alguma barra, o caso ganhou mídia, sei lá qual a razão porque as pessoas tentam forçar esse tipo de barra, ao invés de tratar as coisas como corretas. Dá um exemplo aqui. Chega no domingo, não chegou no domingo, na verdade. Domingo aconteceu um homicídio, uma tentativa de homicídio. O cara fugiu, não foi comunicada a polícia civil nem nada. Na segunda-feira, um dia depois, a tia da vítima encontra a pessoa, vê a pessoa que foi o autor da tentativa de homicídio, liga para a PM vai e leva na delegacia. O delegado de polícia tem duas opções: lavrar ou não lavrar o auto de prisão em flagrante. Às vezes ele lavra, falando assim, cara, tava ali notícia do caso ainda, tudo, mas a delegacia nunca foi informada. Vamos botar essa ideia na cabeça. A delegacia não foi informada quando chegou na segunda. Ou o delegado não lavra o auto de prisão em flagrante pensando assim, não existe o nexo de causalidade foi quebrado. Se o fato aconteceu ontem, eu tomei ciência só hoje, não tá mais situação flagrancial. Exemplo. E aí, sim, leva para o judiciário pode manter ou não manter. Entendeu? Às vezes existe essa forçação de barra. Eu entendo o Schiaretti nesse lado, que ele vem tomando essas atitudes justamente para evitar essas forçações de barra. Ele já deve ter visto muita coisa na vida dele. Às vezes um caso chega lá de uma forma... Ele foi do MP também, né? Do MP também, do judiciário. Eu tô falando de todos os agentes envolvidos. Às vezes cada um tenta forçar um pouco a barra. Não, o Schiaretti, ele tem a visão do MP também. Ele já tem a visão do MP. Aí tenta dar aquela arredondada, né? Como a gente fala na polícia, vamos arredondar o caso. Tenta dar aquela arredondada para levar adiante, para conseguir alguma coisa. Eu, particularmente, acho essa arredondada bizarramente errada. Por quê? Porque você não tem que arredondar nada. Você tem que pegar o caso frio, olhar para ele e bater com ele e fazer aquela condução. Eu acho que foi, na minha opinião, foi isso que estragou a Lava Jato. Porque muitas vezes tentaram arredondar. Tentaram dar uma forçação de barra e crescer o olho. Na ideia de assim, a gente tá fazendo sucesso, a gente vai fazer história, vamos levar todo mundo preso, vamos, sabe? Essa ideia de crescer o olho e se perde o aspecto da justiça. Que é justamente que a gente tá ali para fazer. É olhar o cara, cada ator tem seu papel. O delegado de polícia, primeiro que recebe a ocorrência, tem que fazer toda a investigação, tem que trazer todo o caso. O Ministério Público tem que avaliar a atuação do delegado de polícia e ver se continua com a denúncia, com a acusação e tudo mais. O juiz que tem que receber aquilo ali dos fatos, tratar, pegar, juntar mais as outras provas que são produzidas no processo ou que são reproduzidas no processo, entendeu? O advogado que tem que fazer a defesa do cara, porque assim, mesmo você sabendo que seu cliente é culpado, às vezes ele não é culpado no nível que estão botando ele na denúncia. Quando era advogado eu já peguei isso, o cara foi acusado de homicídio com várias qualificadoras, mas na verdade o homicídio dele era simples, e essa foi minha tese, tava tudo certo. Então eu acho que, na minha visão, é isso que faltou à Lava Jato. Faltou esse entrosamento dos autores de se aterem aos seus papéis. De cada um fazer sua tarefa devida. E não tentar arredondar nada. E não tentar se iludir ou se gananciar por mais holofote, mais condenação, mais alguma coisa. Essa é só a minha visão. Eu consegui. Caralho! Uhul! Talvez sim, acredito que sim. Bom, é isso. Só para falar com a Gabriela, pode usar esse ponto de vista abstrato aí, que o direito é isso, tá? É tu ver o direito fora do caso concreto mesmo. No caso concreto, tu é um dos atores do direito, né? E a gente tem que ver no ponto de vista abstrato, das garantias, enfim, pelo menos é o meu ponto de vista no caso, né? Bom, pessoal, deu nosso horário. Queria agradecer vocês dois pela participação. Todo mundo que está aqui. Leandro. Espero que a gente consiga fazer outros debates outras vezes. Prazer. Muito vamos obrigado conversar mais, claro. Obrigadão. Desculpa o atraso aí, inicialmente.
Que A isso. gente conversa sobre isso. Teremos Mas muito mais. obrigado a todos pela participação, viu? Valeu demais. Galera que estava aí, agradeço vocês por terem participado também com as perguntas e tudo. E vamos lá, vamos para o nosso próximo debate. A gente vai marcar um e eu aviso vocês tudo. De novo, agradeço a todos e boa noite.